E essa mulher tinha um aspecto glorioso. Ela estava vestida do sol e a lua estava debaixo dos seus pés. Ela tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça e estava grávida e sofria muito para dar à luz, como se fosse um parto complicado. Queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 12. E façamos a leitura, ouçamos a leitura do verso 1 até o verso 18. Apocalipse, capítulo 12, de 1 a 18. A mulher e o dragão. Palavras do apóstolo João. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. E irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Até aqui a leitura, queridos, da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pedimos, nosso Deus, entendimento sobre as palavras do apóstolo João, inspiradas por Ti, e que descrevem esse drama cósmico que sintetiza e resume a história da redenção. Pedimos ao Pai que, ao entender o que se passa no mundo, a partir desse texto, o Senhor nos dê conforto, esperança e confiança diante desse ano que temos diante de nós. Ouve a nossa oração, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, de acordo com os meios de comunicação e as principais autoridades mundiais na área de economia, saúde e política, o ano de 2021 poderá ser pior do que o ano de 2020, se é que isso é possível. Falam de novas mutações do coronavírus, falam de mais isolamento e mais restrições sociais, o agravamento da crise financeira e política em todo o mundo. É o que a gente lê, é o que a gente ouve. E líderes cristãos, eles
temem por uma intensificação da perseguição contra a igreja. Temem que autoridades civis, usando regras sanitárias para impedir as reuniões e a vida normal das religiões em geral e do cristianismo em particular, prossigam no intento, nem sempre declarado, de atingir os cristãos. Eles temem, esses líderes, que essas autoridades vão culpar os cristãos por se reunirem e espalharem o vírus. Foi isso, num certo sentido, que Nero fez, primeiro imperador a começar uma perseguição. Ele culpou os cristãos pelo incêndio de Roma, e aí começa a perseguir os cristãos como uma praga. Existe um medo da acusação de sermos contra a ciência, de ser obscurantistas, terraplanistas e assim por diante. Existe um medo, existe um terror, pânico está no ar, mesmo da parte dos cristãos que perguntam: o que será de nós, o que será das finanças, o que será da saúde? Não são poucos os cristãos que estão sofrendo de ansiedade, de angústia, depressão, na expectativa de um ano pior do que 2020. Eu queria hoje colocar tudo isso dentro da perspectiva maior, conforme a visão bíblica. Porque quando a gente entende o que é que está acontecendo, quando nós vemos o quadro maior, fica mais fácil nós sabermos o nosso lugar, em que posição estamos. Nós temos um norte, nós sabemos exatamente para onde estamos indo. Tudo o que aconteceu em 2020 e vai acontecer em 2021 deve ser entendido à luz do conflito espiritual que se instalou no mundo depois da queda. Eu não estou dizendo que o diabo é o autor dessa pandemia e nem o criador do vírus. O que eu estou dizendo é que ele vai usar tudo que ele puder para destruir a igreja de Jesus Cristo. E é isso que a gente precisa ter em mente, o conflito real que está por detrás de tudo isso que está acontecendo. Lembremos aqui as palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6. Paulo estava preso em Roma, preso por ordem do imperador, estava aguardando o seu julgamento, havia possibilidade dele ser executado, e ele disse: irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra o imperador, não é contra os soldados, não é contra os juízes, não é contra os governadores, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os poderes espirituais desse mundo. Paulo queria que os crentes de Éfeso olhassem mais além, mais atrás, para perceber o real conflito que estava havendo durante aquela perseguição contra os cristãos. O tema central do livro de Apocalipse é exatamente esse conflito pelo qual a igreja passa aqui no mundo e a vitória final da igreja mediante Jesus Cristo. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, provavelmente na segunda parte do século I, durante uma das perseguições mais cruéis contra os cristãos. O próprio João estava exilado numa ilha, uma ilha chamada Patmos, por ordem do imperador, por ser um dos líderes da cristandade. Outros líderes foram martirizados, jogados no Coliseu, às feras, crucificados. João foi isolado, ele foi exilado, e ali na ilha em que ele se encontrava, no dia do Senhor, ele recebeu a visão que ele veio a registrar como sendo o livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação, e é a primeira palavra do livro, revelação que Deus deu ao seu servo João, Apocalipse. João, então, registrou, usando essa linguagem que todos nós conhecemos, uma linguagem bastante figurada, bastante alegórica. Não foi João que inventou isso, esse era um gênero literário muito conhecido na época. Os apocalipses que havia na época, inclusive em povos não cristãos, eles eram usados para descrever o drama cósmico entre o bem e o mal. Era uma linguagem bem conhecida e era o tipo de literatura que era usada para expressar esse tipo de coisa. E João está fazendo isso, ele está adaptando a visão que ele teve à linguagem que o povo haveria de entender. O capítulo 12, que nós acabamos de ler, tem sido considerado por muitos como o resumo do livro de Apocalipse, porque aqui você tem, em síntese,
toda a história da redenção e a descrição do grande conflito em que nós estamos vivendo. Nós vamos dividir esse capítulo em 4 partes. Primeiro, verso 1 a 6, fala do nascimento e ascensão de Cristo aos céus. Depois, do verso 7 a 9, João fala da expulsão de Satanás e os seus anjos do céu. Do verso 10 a 12, ele registra o cântico de vitória dos santos nos céus. E do verso 13 a 18, ele fala de Satanás perseguindo a igreja. Então, queira Deus nos abençoar para que possamos compreender esse texto, queridos, e aplicá-lo ao nosso coração, para que nós tenhamos esperança, confiança e descanso diante desse ano que se avizinha. Vamos começar então com o nascimento e ascensão do Messias. Está aí do verso 1 até o verso 6. João nos diz aí no verso 1 que se viu um grande sinal no céu. Essa é a expressão clássica do livro de Apocalipse, que introduz uma nova visão e chama atenção para a sua importância. Um grande sinal no céu foi visto. João viu esse sinal. O que ele viu? Primeiro, ele viu uma mulher. Está aí narrada no verso 1 e 2. E essa mulher tinha um aspecto glorioso. Ela estava vestida do sol e a lua estava debaixo dos seus pés. Ela tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça e estava grávida e sofria muito para dar à luz, como se fosse um parto complicado. Eu assisti o nascimento dos meus filhos, e todos parto natural, e também o nascimento dos meus netos, também parto natural. E a angústia é muito grande, o sofrimento é intenso, e há casos em que o sofrimento durou várias horas, o parto durou várias horas, era uma angústia muito grande, uma dor muito grande. E essa mulher é descrita como sendo uma mulher que está grávida, que está em trabalho de parto, mas é um parto complicado, está difícil a criança nascer. O que é essa mulher? Quem é essa mulher? A Igreja Católica diz que é Maria. Alguns acham que se trata de Israel, somente Israel. Mas talvez a melhor interpretação é que essa mulher, ela representa o povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento, pelas seguintes razões. Primeiro, o sol, ela está vestida do sol, fala da sua glória. A lua, debaixo dos seus pés, fala do seu domínio. As estrelas, como coroa, fala da sua vitória. As 12 estrelas se referem às 12 tribos de Israel no Antigo Testamento e aos 12 apóstolos do Novo Testamento que formam a base da igreja. Os dois estão juntos na visão final de João, quando ele vê a Nova Jerusalém, que tem 12 entradas e 12 fundamentos. Os 12 patriarcas de Israel e os 12 apóstolos da igreja, conforme o próprio João interpreta. Aqui o que nós temos então é, figuradamente, o povo de Deus, porque é do povo de Deus que o Messias veio, da semente santa, daquela linhagem que começa lá no Jardim do Éden, que iniciou-se com Abel, depois substituído por Sete, Enos, Enoque e por aí vai, toda aquela descendência, passando por Abraão, Isaque, Jacó, passando por Davi e finalmente chegando até Jesus Cristo. Jesus, ele nasce dentro do povo de Deus. Então a mulher aqui é todo o povo de Deus desde o Jardim do Éden, tanto a Israel no Antigo Testamento como a igreja no Novo Testamento. E a sua gravidez dolorosa se refere aos sofrimentos pelos quais a semente santa passou durante todo o período do Antigo Testamento, se preparando para a chegada do Messias, daquele que havia sido prometido. Os mártires do Antigo Testamento, a perseguição que Israel sofreu no Antigo Testamento, a tentativa de Faraó de escravizar o povo de Deus, a luta dos povos inimigos para destruir a semente santa e a tentativa de Herodes quando manda matar as crianças de 2 anos de idade para baixo, ali na região da Judéia, tudo isso é representado aqui de maneira figurada com as dores de parto dessa mulher querendo dar à luz o seu filho.
A segunda coisa que João vê aqui é um dragão. Está nos versos 3 e 4, que sem dúvida representa o diabo e Satanás. O seu aspecto está descrito aí no verso 3. Ele é grande, ele é poderoso, ele é feroz. Os diademas que ele tem na cabeça representam o poder e autoridade que ele tem sobre esse mundo, e os chifres representam o grande poder destruidor que ele tem. Eu estou interpretando os símbolos de acordo com o resto do livro de Apocalipse. Vai ser complicado ter que mostrar o que é que cada uma dessas coisas representa no pouco tempo que a gente tem. Esse dragão, ele tem um exército. O verso 4 diz que com a cauda ele arrasta 1/3 das estrelas do céu. Os intérpretes variam nas suas interpretações a respeito disso, mas a referência mais provável é a queda dos anjos juntamente com o diabo. Na teologia cristã clássica tradicional, quando Satanás cai do seu estado original, que na verdade ele não era Satanás até então, não é? Quando esse anjo poderoso cai do seu estado original, ele traz na sua rebelião uma parte dos anjos, que são os demônios, que são referidos nos evangelhos como os demônios que possuem as pessoas. Jesus expeliu vários deles, e nas cartas eles são referidos como principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, o diabo, o acusador, o inimigo da nossa fé. Então, de onde eles vieram? Os intérpretes entendem que houve de fato um momento histórico em que o diabo, esse anjo caiu, e com ele levou uma parte dos anjos. Talvez seja isso que a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, se refira. Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e prendeu-os com correntes de escuridão, reservando para o juízo. E Judas, no verso 6, diz: os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o dia do grande juízo. Essas passagens, então, nos afirmam ou confirmam a interpretação de que esse dragão com a cauda arrastando as estrelas, 1/3 delas, significa a queda de Satanás juntamente com os seus anjos. É interessante que no verso 7, logo em seguida, é dito assim: houve peleja no céu, Miguel, os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. De onde vêm esses anjos? A resposta está nos versos anteriores, não é? As estrelas que caíram juntamente com Satanás. A intenção do dragão está muito claro aí no verso 4. Ele se detém diante da mulher, a mulher que está grávida, que está sofrendo com dores de parto. O dragão chega diante dela e ele fica observando, ele fica na espreita, como um animal que está pronto para dar o bote. O alvo dele é devorar a criança assim que ela nasce. Desde que Deus disse que viria um descendente, que essa tem sido a atitude do dragão. Lá no Jardim do Éden, quando o dragão, a serpente, enganou os nossos pais, Deus amaldiçoou a serpente e disse que colocaria inimizade entre a semente da mulher e a descendência da serpente, e que a semente da mulher haveria de esmagar-lhe a cabeça, dar um golpe fatal. Desde que a serpente ouviu isso, a serpente aqui é esse anjo caído, esse querubim amaldiçoado, o diabo, inimigo de Deus e da igreja, toda a história da humanidade ele passa à espreita, como um animal esperando para dar o bote. Cada pessoa dentro de Israel, da linhagem santa, que prometia ou parecia ser santo, ou parecia ter condições de ser o Messias, ele atacou. E usou de todos os recursos. Faraó, eu já falei, que mandou matar todos os meninos hebreus. Lembra da história? Está lá no livro de Êxodo. Não é? É o dragão na expectativa de destruir a semente santa. E vários outros episódios do Antigo Testamento, o dragão na expectativa. E agora ele ouve falar de uma virgem que ficou grávida. E aí ele usa Herodes, manda matar a criançada toda de 2 anos para baixo ali na região da Judéia, causando grande clamor, causando uma grande consternação, mas ele não obteve o resultado que ele queria.
Diz aí no verso 5 que a mulher deu à luz, sim, a um varão, a um homem. E ele é qualificado como sendo aquele que vai reger as nações com vara de ferro, uma referência ao Salmo, capítulo 2, verso 9. O filho da mulher aqui é o Messias, é o filho do homem de Daniel, é o Senhor, é o Filho de Deus que o anjo Gabriel anunciou a Maria, é a semente da mulher prometida em Gênesis 3,15, que viria esmagar a cabeça da serpente. E João diz aqui que ele foi arrebatado da terra até o trono de Deus, ou seja, ele escapou do dragão que estava ali armado, pronto para dar o bote. Está implícita aqui, é claro que isso aqui é uma referência à ascensão de Cristo, à ressurreição de Cristo e sua ascensão. Está implícita aqui a sua morte, que só vai ser referida na segunda parte da visão. Você pode perguntar, onde é que está aqui a morte de Cristo, se isso aqui é um resumo da vida dele? Calma, a visão se desdobra, né? Ela é progressiva. Na segunda parte nós vamos ver com clareza a morte de Cristo Jesus, que está implícita aqui. O filho da mulher escapa do dragão, ele sobe aos céus. E João diz aí no verso 6 que a mulher foge para o deserto. A mulher fugindo para o deserto significa ou representa a igreja durante o período entre as duas vindas. É o período que nós estamos vivendo agora. Nós somos a mulher que está vivendo no deserto. Escapou do dragão, está vivendo no deserto. No Antigo Testamento, o povo de Deus foi provado no deserto, e agora é a nossa vez de passar pelo deserto também, onde Deus preparou um lugar para nós. Significa um período de sofrimentos, de angústias, de perseguições por parte de Satanás e seus anjos, mas como o texto diz aqui, a igreja será sustentada pela graça de Deus durante esse período, que é o tempo em que nós nos encontramos. A igreja no deserto, num lugar reservado por Deus, deserto é local de provação, Deus a sustenta, Deus a protege. O sentido geral da visão de João até agora é o seguinte: o desejo de Satanás e o seu alvo sempre foi ou foram destruir a semente da mulher, tão logo ela surgisse. Dessa perspectiva, o Antigo Testamento é uma única história. É a guerra entre a semente da mulher e a descendência da serpente. Satanás falhou e não impediu o nascimento do Messias e a sua vitória. Ainda que os seus agentes foram levados a matar Jesus Cristo, como Judas, o Evangelho diz com muita clareza que Satanás entrou em Judas, que foi trair Jesus. Os líderes religiosos da época, os fariseus, os sacerdotes, os líderes do templo, o rei Herodes, Pôncio Pilatos, todos eles foram instrumentos de Satanás, que queria destruir a semente da mulher, pensando que matar a Jesus iria finalmente trazer-lhe a vitória, quando na verdade, ao fazer isso, ele estava mordendo o pé, o calcanhar do filho da mulher, o mesmo calcanhar que lhe esmagou a cabeça na cruz. E com a ressurreição essa vitória foi selada. Fracasso completo do dragão. Ele não conseguiu impedir o nascimento, morte e ressurreição do Messias, do filho da mulher, aquele que haveria de vir. Isso tudo então se repete, ou tudo isso tem uma consequência que é descrita aqui na segunda parte do capítulo, do verso 7 a 12, que Satanás é expulso do céu. João aqui, ele vê isso na forma de uma batalha tremenda de anjos acontecendo no céu. Por um lado, diz aí o verso 7, nós temos Miguel e seus anjos. Miguel aparece aqui pela primeira vez no livro de Apocalipse. Ele é um arcanjo na literatura bíblica. Ele é um líder dos exércitos celestiais. Veja como o livro de Daniel se refere a ele. Miguel, um dos príncipes mais importantes, Daniel 10:13. Miguel, o príncipe de vocês, Daniel 10:21. Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do povo de Deus, Daniel 12, verso 1. O arcanjo Miguel, Judas, verso 9. Então, ele é um arcanjo, ele é um anjo protetor, um anjo que trabalha a favor do povo de Deus, que é enviado por Deus para proteger aqueles que são seus.
E com ele estão os anjos que não caíram na revolta de Satanás. Veja, verso 7, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos. Nós já vimos quem são esses anjos, não é, que estão aqui junto com o dragão, sendo combatidos por Miguel e os anjos. O resultado da batalha está no verso 8. O dragão é derrotado juntamente com seus exércitos. Ele é expulso do céu. Veja como ele é descrito aqui no verso 8. Ele é o grande dragão, isso indica sua ferocidade, seu poder e sua ira. Ele é a antiga serpente, dizendo que ele estava lá no jardim e que foi a serpente que enganou Eva e os nossos primeiros pais. Ele é chamado de diabo, que significa acusador em grego. Ele é chamado de Satanás, que em hebraico quer dizer adversário, e ele é referido como o sedutor de todo mundo, aquele que engana o mundo todo com suas mentiras. Assim como ele enganou Adão e Eva lá no paraíso, vocês não vão morrer se vocês comerem do fruto. Ele engana toda a humanidade dizendo, nenhum mal vai acontecer com vocês, podem continuar no caminho ruim, de desobediência, de fazer o que vocês desejam, não existe um Deus, não há céu, não há inferno, não há castigo, não há nada nesse mundo a não ser aquilo que você vê, sente, cheira, toca e experimenta. Esse é o sedutor de todo mundo. Mas apesar dele ser tudo isso, nada adiantou. Ele foi atirado na terra juntamente com os seus anjos. Ele perdeu a sua posição de autoridade no céu. O que é que isso significa? O que significa essa visão do apóstolo João quanto ao resultado da batalha? Significa o seguinte: com o nascimento, morte, ressurreição, ascensão e glorificação de Cristo, lembra? O Filho, quando nasce, ele é arrebatado até o céu. Com isso, Satanás perde o poder de seduzir e enganar todo mundo. Deus até então havia permitido que ele enganasse todo mundo, mas agora não mais. No Antigo Testamento, somente a nação de Israel tinha o conhecimento de Deus. Israel era uma naçãozinha desse tamanho, gente. Diante da grande Mesopotâmia, do grande Egito, da Síria, de todas as nações ímpias daquela época, Israel eram 12 tribos, 12 clãs unificados. Somente aquele povinho tinha o conhecimento de Deus. O mundo todo estava no maligno, iludido, com idolatria, falsas religiões, falsos deuses, falsos cultos. O povo todo estava na escuridão. Mas agora a luz veio, o filho da mulher nasceu, a promessa foi cumprida. A Satanás, portanto, não é dado mais o poder de iludir todo mundo, porque a igreja vai sair pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura, como Cristo disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A luz da verdade está indo para o mundo todo e as trevas estão dissipando. Portanto, o sedutor de todo mundo, ele foi limitado, ele não pode mais enganar todas as nações. Ele não pode mais acusar os filhos de Deus, pois a semente da mulher esmagou a sua cabeça ao oferecer um sacrifício completo pelos pecados. Porque uma das coisas que Satanás fazia, e a gente vê isso no livro de Jó, ele aparece, ele acende a presença de Deus juntamente com os demais anjos para acusar os servos de Deus na terra. Você viu o seu servo Jó? Satanás diz. Ele só te teme porque está cheio de bênçãos. Tira o que ele tem para o Senhor ver se ele não vai zombar de ti na tua face. O acusador dos irmãos, ele foi lançado do céu à terra. Ele não tem mais autoridade de acusar. Por quê? Porque aquilo que dava motivo para ele acusar, os pecados, meus pecados, os pecados do povo de Deus, esses pecados foram pagos pelo filho da mulher. Ele morreu na cruz por eles, derramou seu sangue, de maneira que agora não tem mais base de acusação. Se o diabo chegar diante de Deus e dizer assim, o senhor tem que destruir Augustus porque ele é um pecador, Deus vai dizer, é claro que ele é um pecador e dos grandes, mas o pecado dele foi pago na cruz pelo meu filho. Você não tem mais base para acusá-lo, porque a culpa foi paga.
É isso que significa que Satanás, o grande dragão, ele foi expulso do céu e foi lançado sobre a terra. Ele perdeu o seu poder de iludir todo mundo e ele agora não pode mais acusar os filhos de Deus, não pode mais acusar os filhos de Deus. Ele foi humilhado e foi derrotado. Isso aqui é dito em outras partes do Novo Testamento, usando outra linguagem. Por exemplo, que ele está amarrado. Jesus usou essa figura do homem forte, que primeiro tinha que ser amarrado para depois despojado. O apóstolo Paulo falou que quando Cristo morreu e subiu aos céus, ele despojou os principados e potestades. Despojar significa desarmar. Era isso que o soldado vitorioso fazia com o vencido. Tirava a armadura, tirava o escudo, tirava a espada, desarmava aquele que foi vencido. Cristo desarmou Satanás, tirou as armas com que ele lutava antes. E é por isso que a gente, na teologia reformada, a gente diz que Satanás, sim, ele está amarrado, ele está limitado, ele foi aleijado, por assim dizer, ele não tem mais o mesmo poder, a mesma força e a mesma autoridade. Ele foi destruído, como diz Hebreus lá. Cristo, pela morte, destruiu aquele que tem o poder da morte. Lembra quando Jesus disse aos seus discípulos: agora será expulso o príncipe desse mundo, referindo-se à sua morte e à sua ressurreição. Então essa figura aqui da guerra no céu e os anjos de Miguel derrotarem Satanás e seus anjos e ele cair do céu à terra, nada mais é do que a vitória decisiva de Cristo contra o mal, quando ele morre na cruz e ele ressuscita, nos dando segurança de que a vitória já foi obtida. Eu já usei aqui a figura da diferença entre o dia da vitória final e o dia da guerra ganhada inicial, nos lembrando da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados entraram na Normandia e infligiram um golpe militar violento contra a Alemanha, de forma que a Alemanha perdeu a guerra naquele dia. Aquele foi o dia daquela vitória, como parte de outras, mas era só uma questão de tempo até que viesse o dia V, o dia da vitória final, quando então os aliados dominaram completamente e a Alemanha se rendeu. Mas primeiro houve um dia específico que quebrou a espinha dorsal militar da Alemanha, para que depois de alguns meses, ela pudesse se render. Aqui foi o que Cristo fez. Cristo esmagou a cabeça. Quem morou no interior, como eu morei, e matou muita cobra com pau e pedra, a gente mata batendo na cabeça, e a bicha ainda fica se torcendo um tempo, né? A gente diz, é o veneno que ainda tem nela, né? Ela está morta, mas ela está com os estertores, né? Quem já matou cobra sabe como é. Ela fica se mexendo ainda durante um tempo, mas ela já morreu. É exatamente o que aconteceu com o dragão. A cabeça dele foi esmagada, mas os seus estertores estão aqui. Ele ainda se move. A vitória já foi obtida, mas ainda falta a vitória final e completa. Aqui nós temos, na terceira parte, o cântico de vitória dos santos no céu. Capítulo 12, de 10 a 12, João ouve, diz aí o verso 10, ouvi grande voz do céu proclamando. João agora ouve o cântico de vitória dos santos nos céus. Em resumo, o que é que eles fazem? Primeiro, eles celebram os resultados da vitória de Cristo, o verso 10. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Agora veio. Não é que não havia salvação no Antigo Testamento. Havia salvação no Antigo Testamento, havia redenção no Antigo Testamento, o reino de Deus estava também no Antigo Testamento, só que com a vinda de Cristo e o cumprimento das promessas, essa salvação e esse reino e a autoridade do Messias foram consolidados. Como nós já vimos, Deus age em etapas na história da redenção e cada etapa é progressiva, levando a próxima etapa. E esse é o momento em que a salvação e a redenção é consolidado, quando o filho da mulher morre e ele sobe aos céus exaltado e se senta à mão direita
de Deus, se senta à mão direita de Deus. Eles celebram o poder e o reino de Deus e a autoridade do Cristo, que agora está sentado. Lembra que diz lá o versículo que a criança foi arrebatada até o céu e ali sentou-se à direita de Deus. Tem todo o poder no céu e na terra e aguarda o momento de voltar em glória. E no verso 10 ainda tem a causa de tão grande celebração. Pois foi expulso o acusador, está vendo aí? Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. É isso que significa o dragão ser expulso do céu para a terra. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que acusa de dia e de noite diante de Deus. Como é que o Senhor ainda ama esse povo? O Senhor tem que destruir esse povo aí. Esse povinho não vale nada. Vê como eles brigam entre si. Veja a falta de zelo que eles têm. Eles nem te agradecem, eles nem te oram, passa a semana toda, nem leem tua palavra. E como é que o Senhor ainda continua pegado a esse povo? É o acusador dos irmãos. E a resposta para todas as acusações é verdade, é um povozinho complicado, não é? No meu zoológico tem cada tipo de bicho, diz Deus, né? Mas o meu filho morreu por eles. Pagou a culpa deles. Você não tem base para acusá-los mais. Você não tem base para pedir a destruição deles, porque meu filho já foi morto no lugar deles, já levou a culpa e a penalidade do seu pecado. O acusador perdeu a base para a acusação. E veja o que diz o verso 11. Eles, pois, é o que faltava na primeira parte da visão, é dito agora. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Essa é a base da vitória, o sangue do Cordeiro. O Cordeiro aqui é o filho da mulher, que antes de subir ao céu, ele morre na cruz e derrama o seu sangue, que é a base então do nosso perdão e que dá autoridade para que, ou tira a autoridade de Satanás nos acusar. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Olha o efeito da vitória de Cristo nos seus seguidores. Final do verso 11. Por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. João está se referindo aqui aos mártires da sua época. Mesmo diante da morte, eles não amaram a própria vida e deram testemunho, a palavra do testemunho que eles deram a morrer, dizendo: Cristo é o Senhor, Cristo é o cumprimento das promessas, Ele morreu na cruz por nós. João está se referindo àqueles da sua época que foram levados para o martírio por conta do nome de Jesus, que representam a igreja toda, que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. O efeito é: eu amo a Cristo mais do que a mim mesmo. O efeito tem que ser esse: eu amo a Cristo mais do que eu amo a minha vida. Mesmo em face da morte, mesmo em face de um ano difícil como 2021, mesmo diante das perspectivas negativas, eu não me amo tanto a ponto de abandonar a minha fé. Eu amo o meu Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Venha o que vier, e se vier a morte, eu morrerei dando testemunho dele. Morrerei cantando os seus louvores e falando de quem ele é. Esse é o efeito que a história da redenção tem que produzir em nós. Renúncia de nós mesmos, a ponto de que mesmo diante da morte, eu não ame a minha vida. Ou seja, eu vou negar a Cristo para viver. Não, eu estarei disposto a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, no verso 12, exortação à celebração. Que lindo! Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, que são os anjos e os santos que já morreram, os crentes do Antigo Testamento, os mártires do Novo Testamento. Festejem, é motivo de grande alegria. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui, João vê quando os céus festejam que o dragão, então, agora tem um novo alvo. Ele se volta agora para a destruição do que é chamado aqui o descendente, ou o restante da descendência da mulher, que nós veremos em seguida. O que é que essa visão significa? A exultação dos crentes nos céus pela vitória de Cristo, pela derrota de Satanás, mas uma advertência
a igreja militante. Aqui é um bom versículo para a gente fazer a diferença entre igreja triunfante, que são aqueles que já morreram e estão na glória, ao lado de Cristo, reinando com Ele nos céus e com os anjos, é a igreja triunfante, e a igreja militante, que é a igreja que ainda está no mundo militando, lutando, pelejando. Nós somos a igreja militante, mas somos um com a igreja triunfante, que é uma igreja só, é um povo só, o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo. É um povo só, mas nós estamos na igreja militante. Festeje, ó igreja triunfante. Ai da igreja militante, é o que João está dizendo aqui. Por que ai? Porque o dragão agora vem em cima de nós. Ele não pegou o filho da mulher, diz, vou pegar os irmãos. Vou agora atrás dos irmãos. E é a próxima visão que nós temos do verso 13 até o verso 18, quando Satanás então passa a perseguir a igreja. O que é que nós temos aqui? Primeiro, o dragão muda de alvo, verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o seu filho varão. Que nós já vimos, a mulher aqui representa o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Ele não podia mais ferir o filho da mulher, porque foi assunto aos céus, então agora se volta contra o povo de onde veio o Messias. Os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E do verso 14 a 18, João narra o conflito entre o dragão e a mulher. A mulher é protegida por Deus, diz aí que ela ganha asas, verso 14, ela ganha asas como de águia. Ainda no verso 14, ela voa para o deserto, para o lugar preparado para ela. João está repetindo aquilo que falou. Ali é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, que é a mesma coisa de 1260 dias, do verso 12, verso 6, que significa ninguém sabe. É apenas um período de tempo extenso, talvez, ninguém realmente sabe. O dragão, que aqui é chamado de serpente, ele tenta destruir a mulher no verso 15, diz que ele lança um rio, água sai da boca da serpente, que como um rio tenta sufocar a mulher. É óbvio que o João aqui, quando ele chama o dragão de serpente, ele está se lembrando do que aconteceu no Jardim do Éden, quando a serpente jorrou mentiras da sua boca e inundou o coração de Eva com um rio de iniquidade, de desejos e de cobiça. E é a estratégia que o sedutor de todo mundo usa. Ele vai atrás da igreja vomitando mentiras, falsas religiões, falsos profetas, querendo engolir a igreja como ele engoliu Eva lá no paraíso. Mas Deus vem em socorro da mulher, diz aí o verso 16, que a terra se abriu e engoliu o rio. Parece jogo de videogame, né? Ou aqueles dramas que a gente vê nas séries da internet, a figura, não é? O rio, a terra se abre, uma grande fenda se abre, e aí o rio se precipita. A mão de Deus, de alguma forma, usando também os meios, a sua providência, para impedir que a sua igreja seja engolida pelos rios de mentira que procedem da boca do dragão e da serpente, de forma que a mulher não é destruída. E o resumo do conflito está aí no verso 17 a 18. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, que somos nós, como está logo em seguida, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Antigo Testamento e o Novo. Guardam os mandamentos de Deus, que foram dados no Antigo Testamento, resumidos nos 10 mandamentos, e têm o testemunho de Jesus, que é o centro do Novo Testamento, de que Cristo é o Senhor, o Filho de Deus. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus, justificados pela graça, e como resultado nós andamos nos mandamentos de Deus, fazemos a vontade de Deus para agradar a Deus. Esse é o objetivo da lei que nos foi dada. Então está bem caracterizado aqui que o restante da descendência da mulher é aquela descendência santa que vem desde o Antigo Testamento e que continua pela igreja, marcados pela guarda da vontade de Deus e o testemunho a respeito de Jesus Cristo. Vendo que o engano não resolve, uma vez que a terra engoliu a água, né?
Vendo que o engano não resolve, o diabo agora parte para a violência. Agora partiu para a ignorância, não é? Porque essa é a estratégia do diabo. Quando o engano não funciona, aí ele usa a violência. Diz o texto, verso 18, ele se pôs em pé sobre a areia do mar. No capítulo 14, ele vai chamar o anticristo, a besta que sai do mar, e ele vai chamar os falsos profetas e os poderes desse mundo, a besta que sai da terra. Isso fica para uma outra ocasião, mas faz parte do conflito de Satanás contra a mulher, que é, aqui meu ponto, o período que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo exatamente esse período. Em resumo, o significado dessa parte da visão: Satanás falhou em impedir que o Messias viesse ao mundo, fracassou em destruí-lo no seu ministério terreno, foi derrotado, mutilado, restringido, amarrado, limitado. Na sua humilhação e derrota, Satanás agora se volta contra os cristãos, os que creem no Senhor Jesus Cristo, justificados pela fé, que são os irmãos de Cristo aqui nesse mundo, o povo de Deus que anda nos caminhos do Senhor e que testemunham de Cristo aqui nesse mundo. Cheio de ira, Satanás, o dragão, usa todos os meios para afligir, molestar, impedir, limitar o nosso testemunho aqui nesse mundo. Deus, porém, protege a sua igreja, guarda os que são seus, ele permite que Satanás nos aflija e moleste, mas não que nos destrua. Ele preserva os seus fiéis até a morte, os encoraja, anima e fortalece para que possam enfrentar as tribulações, perseguições, sofrimentos, tentações, doenças e ameaças. Deus sempre terá uma igreja viva aqui no mundo, para o louvor da sua glória. A vitória é nossa. A cabeça do dragão já foi esmagada. Ele está nos seus estertores finais. E ele sabe que ele tem pouco tempo, como está dito aqui. O restante do livro de Apocalipse conta o final da história. Como Satanás, o anticristo e os falsos profetas são derrotados e jogados no inferno juntamente com os ímpios. Conta do novo céu e da nova terra, o reino de Cristo, a nova humanidade glorificada, unida a Cristo para todo sempre. Eu quero terminar com algumas aplicações para nós. O que é que João queria ensinar aos seus leitores? João estava exilado, escrevendo para uma igreja perseguida. Primeira coisa, ele queria ensinar que os cristãos deveriam estar conscientes de que o seu verdadeiro inimigo não era o Império Romano, não era o imperador, mas Satanás e os seus anjos. Esse é o verdadeiro inimigo. Esse é o verdadeiro inimigo da igreja e do cristão. Da mesma forma, nós devemos hoje olhar para trás, mais atrás, daqueles que são inimigos da nossa fé, que nos atacam, nos chamam de obscurantistas, que querem nos expulsar da arena pública, que querem limitar as nossas reuniões e que querem tirar os direitos civis fundamentais como liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de religião, liberdade de consciência. O alvo dessas perseguições, vamos ficar muito claro aqui, deixar claro, não é tirar o nosso sustento, a nossa saúde e finalmente a nossa vida, não, mas o alvo é esfriar, travar, mutilar e desabilitar a nossa fé e o nosso amor. E vejam como isso tem dado certo. Quantos cristãos esfriaram na fé durante 2020? Quantos cristãos abdicaram dos seus direitos como cordeirinhos, não percebendo a cilada? O diabo não está interessado na sua saúde, nas suas finanças, não. Porque ele sabe que isso tudo é passageiro, mas ele está interessado em destruir a nossa fé, fazer com que nós desanimemos, que nós percamos o ânimo, percamos a esperança, que a gente feche a boca, que a gente não testemunhe de Cristo mais. É nisso que ele está interessado, e não tanto nas bênçãos e na prosperidade que temos. Segunda coisa que João quer ensinar é que os cristãos deveriam estar conscientes que as perseguições faziam parte de um quadro maior desse conflito cósmico entre a semente da mulher e a serpente. Igualmente, nós temos que estar conscientes também, queridos, que os sofrimentos de nossa época, eles sempre estiveram presentes na história da igreja. Não devemos ver a nossa época, como alguns veem, como algo singular, algo extraordinário, que nunca aconteceu antes.
Existem alguns aspectos que são novos, porque sempre nós estamos avançando na ciência, na pesquisa da natureza, descobrindo novas coisas, novas tecnologias, mas o conflito permanece exatamente o mesmo daquele lá do Jardim do Éden até o dia de hoje. Nossos irmãos passaram por isso, e talvez muito pior. Nós hoje temos liberdade, estamos aqui nesse domingo de manhã, estamos reunidos, mas há lugares no mundo onde os cristãos não têm essa liberdade. Houve tempo no passado em que fomos perseguidos, mortos, exilados, ameaçados, presos, torturados, com os bens saqueados. Em outras partes do mundo, em outras épocas, isso sempre fez parte. Portanto, nada de vitimismo, nada de histerismo, dizendo que nós estamos vivendo um momento singular. Ai, meu Deus! Como muitos cristãos estão assim. É por isso que eu quero dar o quadro maior para vocês. Não está acontecendo nada que a Bíblia não tenha dito que aconteceria. Nada. É sempre o mesmo. Foi sempre assim. Sempre assim. Portanto, lembremos que até a vinda do Senhor Jesus, nós estamos num mundo quebrado e sofrido, e que faz parte da nossa humanidade e faz parte de sermos cristãos, tudo isso que nós estamos passando. Terceira coisa, João quer que os seus leitores ficassem firmes, sabendo que a batalha decisiva contra o pecado, o mundo e Satanás já foi vencida por Cristo. Da mesma forma, nós devemos fixar os olhos no nosso Senhor e Salvador, não temer o sofrimento e a morte, devemos amar a Cristo mais do que nossos bens e nossa vida. E precisamos, acima de tudo, ficar firmes na fé, sabendo que após a morte de igreja militante, nós seremos promovidos à igreja triunfante. E aí estaremos com os santos nos céus, com os anjos, louvando e glorificando o Cordeiro que venceu. Diante do enorme poderio de Roma, do ódio do imperador, da hostilidade da sociedade, eles deveriam se regozijar com a vitória do Cordeiro. Da mesma forma, nós. Diante desse ano que nos espera, à luz de tudo que nós vimos, a atitude é de regozijo, de vigilância. Claro, Satanás está ativo, já foi derrotado, mas ainda lhe resta algum tempo, conforme nós acabamos de ver. Fiquemos firmes então, irmãos, lembrando que o alvo principal é não esfriar na nossa fé, no nosso amor, não perder a esperança, mas ficar firmes no Evangelho, sabendo que a vitória é certa, ainda que os poderes desse mundo se levantem contra nós. Amém? Vamos ficar de pé e nós vamos orar, terminando assim o culto dessa manhã. Lembrando a todos vocês que logo em seguida nós temos a nossa escola dominical sobre oração, tema muito necessário. Ó Deus querido, te damos graças por fazermos parte do teu povo, povo antigo, povo eleito antes da fundação do mundo. Te damos graças por fazer parte da mesma família dos patriarcas, a mesma família de Noé, família de Abel, dos heróis pré-diluvianos. Te damos graças porque fazemos parte do mesmo povo de Davi, do mesmo povo de Moisés, dos profetas que anunciaram a chegada desses dias. Te damos graças porque somos irmãos de Paulo e dos 12 apóstolos, de Estevão, dos mártires do Novo Testamento. Te damos graças porque somos do mesmo povo da história da igreja, dos reformadores, dos grandes missionários. Que grande privilégio o Senhor nos deu. Senhor, nós sabemos que estamos em guerra, uma guerra muito maior do que nossos problemas locais. Nos ajuda a ver o quadro maior, descansar nas tuas promessas, nos regozijar na vitória garantida pelo Senhor. E enquanto somos igreja militante, dá-nos força para permanecer, não nos acovardar e não temer mal nenhum, porque tu estás conosco. Senhor, ouve a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus aqui presente, agora e para sempre. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.